Damos o economista André Braz, que é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, me escuta agora? Escuto bem, muito obrigado. Eu também te escuto. Obrigado pela presença. Professor, queria saber primeiro que impacto pode ter esse aumento dos preços dos combustíveis que está tão alto, né? Porque a gente sabe que vem junto aí um efeito cascata, que foi até o que eu falei, né? Não é que você não tem carro que você não vai ser afetado por essa decisão, né? É verdade. O combustível mais importante acaba sendo o diesel, né? Porque ele é responsável pelo escoamento da produção agrícola, movimentação das máquinas no campo, pelo transporte público nas cidades. Mas o diesel tem um impacto muito pequeno na inflação, impacto direto, né? O impacto indireto é muito grande, mas o direto, no curto prazo, é pequeno. Quem vai chamar a atenção em março, se os impostos federais voltarem, né, é a gasolina, né? Ela compromete em média 5% do orçamento familiar e há uma expectativa que o preço possa subir de 10% a 15% com essa volta dos impostos federais. Então, isso vai marcar a inflação de março, né? Só a influência da gasolina na inflação do mês que vem pode ser de 0,75 ponto percentual, que significa que se nada subisse ou caísse de preço, só a gasolina já levaria a inflação para esse patamar, né? Só que há uma grande discussão em torno da volta desses impostos. E aí a gente tem que aguardar o posicionamento do governo sobre o tema, mas a gente já está contabilizando isso na nossa expectativa de inflação para 2023. A gente está esperando a decisão do governo, então eu vou fazendo meio que com o advogado do governo. Esse dinheiro faz muita falta para as contas públicas a ponto de comprometer medidas que o presidente Lula tomou, como essa nova faixa de isenção do imposto de renda. E só para complementar minha pergunta, a Gleisi acabou de tuitar sobre o assunto. Vamos dar só uma olhada aqui no telão sobre o tweet da Gleisi Hoffmann. Antes de falar em retomar tributos sem combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobras. Isso será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado, com pessoas comprometidas com a reconstrução da empresa e de seu papel para o país. Nosso desafio é equilibrar uma política de preços mais justa, com a geração de caixa necessária para retomar e impulsionar os investimentos da Petrobras, fundamentais para o crescimento da economia, geração de emprego e de oportunidades. Isso também será possível a partir de abril. Impostos não são e nunca foram os responsáveis pela explosão de preços da gasolina que assistimos desde o governo e no governo Bolsonaro Guedes. Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha. Vendo aí, ela está exatamente entrando nessa nossa seara, saber se realmente essas medidas podem comprometer as promessas de campanha do governo Lula. Queria que o senhor respondesse isso e comentasse também o que a Gleisi acabou de tuitar. Essa arrecadação é importante para os cofres públicos. Nós vimos que no ano passado a inflação teria fechado o ano em 8,5% se não fosse essa renúncia fiscal, né? Então ela respondeu por uma desaceleração da inflação importante no ano passado. Mas isso não é sustentável, né? Isso foi uma clara medida ligada à disputa eleitoral de 2022 e sem o devido planejamento a gente não poderia esperar outro fim que não fosse esse, de retomada desse imposto, né? Mexer na Petrobras é sempre complicado, porque a Petrobras é uma empresa de economia mista. Ali também existem investidores, pessoa física, pessoa jurídica, que dependem dessa boa gestão da Petrobras para ver seu investimento trazer um resultado favorável. Então, tomar decisões aumentando a despesa da Petrobras, diminuindo a margem da empresa, talvez não seja a melhor decisão. A gasolina é um bem de luxo, ela atende mais a classe média alta, pessoas que têm carro. Pessoas de baixa renda, a qual o governo precisa colocar mais foco, não possuem veículo. Então, um combustível ideal para que você impeça que a inflação afete o custo de vida das famílias menos favorecidas é o diesel. Ele sim é um combustível estratégico. Então, gastar tempo pensando em como controlar o preço do diesel, como mitigar, né, possíveis impactos de reajustes de preços na inflação é importante, porque isso pode encarecer diretamente o ônibus urbano, uma série de produtos que são escoados do campo para a cidade, e aí é estratégico. E você deve gastar um pouco mais de tempo pensando sobre uma política de preços mais justa para esse combustível. Agora, gasolina não é a mesma coisa, né? Até mesmo quem vive de táxi por aplicativo e usa mais esses combustíveis
que estão aí, né, gás, etanol e gasolina, usam mais o gás em algumas cidades do país, ou mesmo o etanol, que tem preços mais competitivos, né? Então, a gasolina ela é basicamente destinada a um público muito restrito, de pessoas que têm uma renda mais alta e podem, então, sustentar o luxo de ter um carro e de gastar um pouco mais com ela. Então, eu não diria que ela deva ser a prioridade nesse momento. Tu acabou de falar agora que a Petrobras é uma empresa de economia mista, mas existe aí no radar uma possibilidade de solução que seria a Petrobras diminuir o lucro e com isso equilibrar o aumento de preço, deixando aí ele sem alteração. Isso é viável, sendo, como o senhor falou, a empresa de economia mista? Não é viável, mas não é o mais indicado, né? O mais indicado é que essa empresa funcione por leis de mercado, né? Praticando os preços que alinhados ao preço do barril do petróleo, né, com mais transparência, porque isso acaba lesando, né, a rentabilidade daqueles que investem na empresa. Então não é para ser usado de qualquer maneira, né? E sobre a gasolina, apesar dela ter um impacto muito grande na inflação, ela não tem o mesmo impacto no custo de vida daqueles que o governo deveria colocar foco em proteger da inflação. A inflação das famílias mais pobres, né, não tem a gasolina na cesta, né? Porque são pessoas que não têm carro, ou se tem carro, usam muito pouco, não usam dinamicamente. Então a gasolina não tem um peso destacado no custo de vida de famílias mais humildes. Então, se a gasolina vai subir, ela vai afetar mais o custo de vida de famílias que têm uma defesa maior do processo inflacionário. São famílias mais ricas, que têm acesso ao sistema financeiro e que podem proteger seu patrimônio da inflação. Agora, essa história é diferente quando a gente olha os menos favorecidos, né, que não têm acesso ao sistema financeiro, mas também não tem carro, né? Então, essa é uma longa discussão que fica sempre assim, olha, eu quero conter o avanço da inflação regulando o preço da gasolina, né, ou controlando esse impacto desse aumento do imposto sobre a inflação, mas essa não é a inflação, é a inflação que está na meta da autoridade monetária, né, mas não é a inflação que as famílias mais pobres estão sentindo nesse momento. E além dessa hipótese que a gente está falando aí, eu sei que o senhor deixou claro que ela impacta realmente uma parcela da população, mas além dessa hipótese de diminuir os lucros da Petrobras, quais seriam outras soluções para essa situação, já que a gente está em cima, né? A gente deve ouvir, inclusive, uma resposta do presidente Lula na próxima quarta. Não existe solução milagrosa para esse problema. A questão é que lá atrás, em 2022, reduziram os impostos, mas sem fazer uma previsão de quanto seria o impacto dessa redução, né? E ele tinha uma data para terminar, essa data foi prorrogada no sentido de entender, né, a possibilidade de conseguir sustentar os preços atuais sem esse novo impacto, mas é muito difícil. Então, tudo que é feito sem planejamento, de forma muito tempestiva, acaba voltando para a sociedade. E esse parece ser o destino dos impostos que foram retirados em 2022. Eles vão voltar, vão impactar o preço da gasolina e ela vai impactar a inflação que a gente usa no sistema de metas para a inflação, né? Então, isso vai complicar ainda mais a política monetária. Quer dizer, exatamente por esses impactos, né, que a autoridade monetária não se sente confortável em reduzir juros no horizonte de tempo menor, né, o que seria fundamental para a gente aquecer a atividade econômica, gerar emprego e renda. Com juro alto é muito, muito difícil que a economia aqueça, tanto é que as previsões de crescimento do PIB, né, para esse ano são muito baixas, né, abaixo de 1%, enquanto no ano passado a nossa economia chegou a crescer 3%. Mas é voo de galinha, não se sustenta, porque essas medidas, por exemplo, põem por terra a sustentabilidade, né, de condições que favoreceriam o crescimento da nossa atividade econômica. Professor, para a gente finalizar, a equipe econômica do governo tem estado em foco desde o início. A gente teve essa questão da gasolina, tem a questão do Banco Central. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do trabalho dessa equipe até agora, né? Menos de 60 dias desde que o governo começou. Olha, está só no início, mas uma coisa que é fundamental é que um governo que quer conseguir o apoio, né, ele tem que ser muito transparente. E faltou essa transparência de todos os candidatos na corrida eleitoral quanto ao que seria feito na política fiscal, né? E qualquer que fosse o governo eleito nessa situação teria que prestar esses esclarecimentos o mais breve possível. E o adiamento desses esclarecimentos e a necessidade de se executar mais gastos
porque há dúvida se de fato esses impostos vão voltar a ser cobrados agora, isso só aumenta a tensão em torno da política fiscal.